Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta segunda-feira, da terceira semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em João, capítulo 6, versículos de 22 ao 29, que nos diz assim: Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Amados irmãos e irmãs, para mim esse texto é muito interessante. Ele nos tange a duas realidades, que eu vou trabalhar com vocês na parte final. Para entender bem ele, você precisa lembrar que antes desse relato, Jesus faz uma multiplicação dos pães. E aí o povo, na verdade, se satisfaz com aquele alimento, ficam felizes porque naquele tempo existia muita pobreza. E eles então começam a procurar Jesus. Mas Jesus é muito claro, muito enfático em dizer: vocês me procuram pela comida que eu dei a vocês. Ou seja, vamos entender o que está acontecendo. No fundo, nós seres humanos temos uma sede de Deus. Nós temos sede, mas a gente ainda não entende o que está acontecendo. Então eu começo a observar, por exemplo, as coisas cotidianas. Acho que, o meu emprego é o meu Deus. Um dia eu perco o encanto. No outro dia eu acho que, os meus estudos é aquilo que me preenche. Mas eu descubro que eu também tenho momentos para baixo nos estudos. Depois eu acho que, é a minha família que é meu tudo. Mas eu percebo que na minha família também existem decepções. Eu acho que é a minha namorada, que é tudo que importa para mim, ela me preenche, ela nunca vai me deixar triste, é ela que é a razão da minha felicidade. Quando chegar amanhã, o namoro acaba. Então, no fundo, nós temos uma sede de ser feliz, né? Nós temos uma sede de sermos felizes ao extremo. O nosso coração anseia pela felicidade. Mas a gente começa a achar que são as pequenas coisas que nos fazem felizes. São as coisas materiais, são momentos, são pequenos instantes de prazer. E eu esqueço que, no fundo, o que me faz feliz é Jesus. Esse povo aqui estava achando que a sua felicidade estava na comida material. Esse povo aqui estava achando que aquilo que supria suas ausências, aquilo que supria suas carências, seus vazios, era isso. Eram as coisas, e não aquele que dá todas as coisas. Por isso que Jesus corrige-os. É uma grande catequese que Jesus dá. Vocês estão me procurando, né, porque ficaram satisfeitos. Mas essa comida um dia se perde. Essa comida se acaba. Se esforcem por aquilo que dura para sempre. É isso que Jesus está orientando. E aí, amados irmãos e irmãs, à luz desse relato, eu trago essa primeira reflexão para a gente. Será que nós estamos buscando Jesus como se ele fosse um caixa eletrônico? Que eu venho só diante de uma necessidade, tiro e vou embora? Quando gasta, volto e peço de novo? Muitas e muitas vezes a gente não está buscando ir à igreja, não é por Jesus, mas é pelos milagres, pelas curas que o Cristo realiza. Eu não busco ser discípulo dele como Estevão na primeira leitura sempre buscou ser. Mas aí tem uma segunda parte desse evangelho também. Aquele povo, depois de escutar o relato de Cristo, de se inquietar em perceber que eles não estavam num caminho coerente, eles perguntam: e o que é que a gente deve fazer agora? Ou seja, o que é que a gente deve fazer então para buscar isso que dura para sempre? E aí Jesus é muito claro, ele diz assim, que é preciso que acredite naquele que o próprio Deus enviou, ou seja, que acredite em Jesus. Mas o que é acreditar em Jesus? Tem pessoas por aí que acham que acreditar em Jesus é erguer a mão no meio da assembleia e dizer: eu creio, e ponto final. Mas é muito mais do que dizer com palavras, é dizer com a vida.
Quando eu creio em Jesus, eu busco dia a dia me configurar a Ele, imitá-lo, parecer com Ele, ser como Ele era, perdoar como Ele perdoou, meditar em seus santos ensinamentos. É colocar Cristo em primeiro lugar. Vamos trazer para a nossa igreja hoje. Será que para nós hoje, Cristo está sendo o principal a ser anunciado, a ser dito às pessoas? Porque às vezes você olha, as paróquias falam de tudo menos de Cristo. Os nossos irmãos leigos, e olha que eu também sou leigo, falam de tudo menos de Jesus. Homilias que mal se fala de Cristo também. Gente, nós enquanto igreja precisamos recordar, o centro da igreja é Jesus. Nós não podemos colocar qualquer outra coisa porque o resto é secundário. Não é que não seja importante, também é importante. Mas tudo precisa emanar da pessoa de Jesus. Porque se eu começar a fazer outras coisas colocando no lugar de Cristo, a igreja para de ser igreja e se torna uma ONG, uma instituição qualquer. Por isso, quero convidar hoje a gente a essa reflexão à luz desse evangelho. E lembremos, se nós colocarmos Cristo no centro, talvez a gente passe pela mesma coisa de Estevão, lá da primeira leitura. Mas o Senhor estará sempre conosco. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!